Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre o período regencial. Isso mesmo, o que aconteceu durante esse período? Por que foi chamado dessa forma? Pois bem, vamos entender agora. O período regencial se deu porque Dom Pedro, Dom Pedro I, ele teve que abdicar do trono, do seu poder, aqui, no Brasil, para voltar aí. Ele precisou voltar para Portugal e aí deixou seu filho Pedro de Alcântara, que deveria assumir o trono, porém apenas com 5 anos de idade. Então, o que acontece? Foram escolhidos regentes para assumir. Temos a imagem aí de Dom Pedro apenas com 5 aninhos, Pedro de Alcântara, e ao lado uma outra imagem de Pedro de Alcântara aos 7 anos. Não seria possível assumir o trono com essa idade. Por isso aconteceu as regências, pessoas que puderam governar no lugar dele enquanto ele ainda não tinha maioridade. Vamos conhecer aí a primeira regência. A primeira regência foi chamada de Regência Trina Provisória do ano de 1831. Ela ficou apenas nesse ano, Regência porque foi regido por essas pessoas, Trina porque por 3 e provisória porque é aquilo que não é permanente, por enquanto, Enquanto não chega o outro, para assumir, ela vai estar aí para assumindo. Então vamos lá. Por quem foi composto? Por 3 pessoas. Temos aí Francisco de Lima e Silva, o barão de Barra Grande, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o senador Vergueiro, temos a imagem. Temos também José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas. Essa regência durou apenas 3 meses, Foi de 7 de abril a 17 de junho do ano de 31. Aí nós temos a imagem de Dom Pedro, uma charge. Dom Pedro, Pedro de Alcântara, perdão, porque ele não tinha esse título ainda. Pedro de Alcântara, com apenas 5 aninhos, num trono muito grande, e os regentes ao lado, observando. Vamos conhecer agora a próxima regência, a Regência Trina permanente, no ano de 1831 a 1834. Essa regência foi composta pelo também, pelo o primeiro, o Francisco de Lima e Silva, que esteve nas 2 regências, o Barão de Barra Grande, José Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre. Foram essas pessoas que assumiram aí a regência trina permanente. Por que permanente? Porque ela deveria ficar até que Dom Pedro atingisse a maioridade. Mas se a gente pode observar, fazendo as continhas, Dom Pedro, Pedro de Alcântara, perdão, ele ainda não tinha a idade, Não estava ainda com a maioridade nessa data aí de 34. Então, nesse período aí, nesse ano de 1834, houve uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Essa reforma na Constituição foi chamada de Ato Adicional no ano de 1834. E o que foi esse Ato Adicional de 1834? Foi justamente uma reforma na Constituição. E uma das medidas foi transformar a regência trina em una. Então, esse foi digamos que o significado do ato adicional. O que é que significa ato adicional? É justamente uma reforma na Constituição de 1834 e uma das medidas foi transformar a regência trina em una. Lembra-se que as 2 primeiras regências eram chamadas de regência trina, composta por 3 pessoas. Porém, a próxima regência, depois da reforma, que foi chamado ato adicional, foi composta por apenas uma pessoa. Então, foi a regência una. Vamos ver aí o que houve aí, o que é que ela queria nessa regência, Nessa reforma. Transformar a regência trina em una e a formação de Assembleia Legislativa nas províncias. Vamos conhecer agora a regência una de Feijó, no ano de 1835 a 1837. O Diogo Antônio Feijó, o regente Feijó ou o padre Feijó, assim como quiserem chamar. Então, vamos ver aqui o que aconteceu nessa regência de Feijó, As pessoas que podiam votar, houve eleições, obviamente, atendendo às medidas aí do ato adicional, foram feitas eleições. E o povo podiam votar, podiam escolher aí quem iria governar aí, quem iria estar no poder. Mas nessa época só podia votar quem tinha renda mínima de 100 mil réis, que representava uma pequena parcela da população, Pouquíssimas pessoas é que tinham esse dinheiro. Então, o padre Diogo Antônio Feijó, ele se tornou aí o regente, com 2.826 votos aí em média.
Então, ele começou a assumir. Mas aí houveram muitas revoltas durante esse período, né? Houveram nas províncias do Paraná, que foi a cabanagem, Rio Grande do Sul, a farroupilha, né? Houveram muitas revoltas aí nesse período. E mesmo sendo o padre Feijó muito enérgico, né? Mesmo assim, ele não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Então, quando faltava ainda 2 anos para que terminar o mandato dele, ele decidiu renunciar. Decidiu renunciar e aí quem assumiu o seu lugar foi aí, ó, Pedro de Araújo Lima. Ele ficou no seu lugar assumindo aí para terminar o restante do tempo que faltava. E foram feitas novas eleições, né? E Araújo Lima, ele continuou no cargo em que estava ocupando. Então, nós temos aí mais uma regência una de Araújo Lima, de 37 a 1840, que foi justamente um período, ó, não muito fácil, né? Araújo Lima, sobre o governo dele, nós temos a imagem de Araújo Lima, sobre o governo dele foram criados, né? Foram fundados o Instituto, aqui, ó, vocês têm a imagem, o Marquês de Olinda, temos a imagem aí de 2 prédios, né, belíssimos. O primeiro é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o segundo, o Colégio Pedro II. Então, aí foram criados aí durante o governo de Araújo Lima. Mas aí muitas revoltas aconteceram também. Muitas revoltas cruéis, né, aconteceram, né? Onde houveram mortes de muitas pessoas, milhares de pessoas, né? Nesse período aí, durante esse período, né? Aconteceram muitas revoltas. Foram, por exemplo, uma das principais, nós podemos citar aí a cabanagem, a farroupilha, a sabinada, a balaiada, que aconteceram aí nesse período, né? Passando um pouquinho de 1840. Porque aí, durante esse período, né, no ano de 1840, devido a grandes transtornos, a muita, né, impasse, né, então foi dado aí a posse a Pedro de Alcântara, que ficou chamado como Dom Pedro II. Esse foi o título que ele recebeu. Pedro de Alcântara, que estava ainda com 14 anos, foi assumir o trono, né? Foi chamado de golpe da maioridade, porque ele não tinha idade ainda de assumir o trono, então foi dado a ele o poder apenas com 14 anos, para que ele pudesse assumir o Brasil, então no ano de 1840. Então vamos ver agora algumas das revoltas. Vamos ver aqui. Vamos ver a primeira, a revolta. Essas revoltas, essa revolta do período regencial, né, elas tinham a finalidade de dividir o Brasil em várias repúblicas, imagine só. Então vamos lá, vamos ver a Sabinada, de 37 a 38, do ano de 1800. Então, ela tinha aí, ó, como líder, né, o Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, que ele era médico e jornalista, ele tinha aí, era líder, né, dessa revolta, tá certo? Ela tinha por objetivo, né, os membros dela, a parte, né, que fazia parte dessa revolta, eram pessoas da classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas, né? Ela aconteceu em Salvador, na Bahia, e o objetivo, como eu disse no início, era proclamar a república, né? Proclamar a república da província da Bahia, até que o imperador ele pudesse assumir o seu lugar, né? A sua maioridade. Ela não foi adiante, essa revolta, né? Os membros não conseguiram que o povo pudesse participar dessa revolta e sofreram aí grande repressão. Então, nós temos aí o seu líder, né? A imagem dele. Vamos ver agora a cabanagem no ano de 1835 a 1840. O seu líder é Eduardo Francisco Nogueira Angelim, temos a imagem dele. Então, o nome dessa revolta se originou a partir de como eram conhecidos seus integrantes, os cabanos, né? Eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens do rio, então por isso que foi chamado de cabanagem. A revolta, ela teve origem por conta das lutas entre grupos políticos da província, né? E depois se transformou numa onde a população, né, a parte mais pobre, ela pôde participar disso aí, né? Então nós tínhamos indígenas, mestiços, semi-escravizados, negros,
negros escravos, sertanejos, né? E aí ela lutava contra a exploração, né, que viviam sofrendo por parte de fazendeiros e autoridades. Nós temos aí os motivos das revoltas: a concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão, as péssimas condições de vida em que viviam grande parte da população pobre do país, descontentamento com os impostos cobrados do governo. Pois bem, vamos ver agora os farrapos ou Revolução Farroupilha de 35 a 45. Temos Giuseppe Garibaldi, a imagem, e Anita Garibaldi também. Esses fazendeiros, né, foram chamados de farrapos pelas roupas que eles usavam, né? Eram farrapos, roupas muito velhas, chamados de farrapos. Então, os fazendeiros estavam descontentes com os excessivos impostos cobrados aí pelo governo central. E aí sim se revoltaram, né? Mais uma vez estavam aí lutando. Aconteceu ela aí no Rio Grande do Sul. Então, Bento Gonçalves também foi um dos líderes, tá certo? Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de muitos anos, gente, ó, de revolta, tá certo? De 35 a 45, foram muitos anos. Esses rebeldes, eles foram derrotados em 45 pelas tropas do governo. Então, aí, ó, temos também a balaiada de 35 a 41. Aconteceu aí porque essas pessoas foram chamadas, elas eram, o líder, né, era um vendedor de balaios, era um fabricante de balaios, era o Francisco dos Anjos. Era um fabricante de balaios e por isso ficou chamado de balaiada. Esse conflito aconteceu aí no Maranhão com a participação de artesãos, vaqueiros, né, lavradores, escravos, né, também contra fazendeiros e autoridades, porque essa aí era o grande problema, tá certo? As tropas também, né, a revolta ela foi acabada, né, em 41 também pelas tropas do governo regencial. Então, gente, nós vimos aí todas essas revoltas que aconteceram. Aí vocês têm a imagem de Dom Pedro II, né, aos 14 anos, quando no ano de 1840 ele assumiu o trono, ainda chamado de golpe da maioridade, porque ele não tinha idade ainda para assumir o governo e a Assembleia, né, fez com que ele assumisse aí o trono, né? E aí ele tornou-se o imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Vocês vão realizar a atividade na página 74 até 76. 74, 75 e metade da 76. E também o reforço da página 132 e 133. Tá certo? Tá bem fácil. Tudo que eu falei para vocês vai estar no material de vocês. As respostas vão estar de acordo com as minhas falas. Então, assistam o vídeo, pausem mais de uma vez, se for necessário, voltem mais de uma vez, né? Se achar assim melhor. Olhe e dê uma olhada no material. Boa aula para vocês, meus queridos. E até a próxima aula.